Oi, gente, tudo bem? Vamos então estudar geometria analítica hoje, né? Fazer aí mais uma aula da frente 1, que é o módulo 43, página 39 do caderno 3, tá? Então aqui é caderno 3. Então nós vamos estudar paralelismo e perpendicularismo. Para essa aula é importante relembrar alguns itens das aulas anteriores, tá? A gente vai usar bastante o coeficiente angular. Então, lembrando, o coeficiente angular é a declividade de uma reta, se refere à inclinação. Se você souber o ângulo de inclinação, o coeficiente angular que nós representamos por m é a tangente do ângulo. Se não souber o ângulo, mas souber dois pontos, eu faço y do segundo menos y do primeiro sobre x do segundo menos o x do primeiro. Ou, na equação reduzida da reta, o coeficiente angular é o número que multiplica o x, ou seja, o coeficiente numérico do x na equação da reta. Quando nós temos duas retas que são paralelas, elas têm a mesma inclinação. Então, esse ângulo de inclinação da primeira é igual ao ângulo de inclinação da segunda. Se o ângulo de inclinação é o mesmo, a tangente do ângulo também é a mesma. Logo, o coeficiente angular é igual. Então, quando tivermos duas retas paralelas, os coeficientes angulares são iguais. O coeficiente angular do primeiro é igual ao coeficiente angular do segundo. Isso nós estudamos já nas aulas anteriores, tá? Agora, a propriedade que nós não vimos ainda é essa do perpendicularismo. Duas retas são consideradas perpendiculares quando elas se interceptam formando ângulo reto. Então, formando o ângulo aqui de 90 graus, elas são consideradas perpendiculares. Para duas retas serem perpendiculares, os ângulos de inclinações das inclinações aqui das duas são diferentes, tá? Mas eles têm uma característica em comum. Primeiro, uma delas vai ser crescente, a outra vai ser decrescente. Então, um é positivo, o outro é negativo. Segundo, ela inclina 90 graus em relação à outra. Uma inclina 90 graus em relação à outra. A tangente, quando a gente soma mais 90 graus, ela vai dar o inverso da tangente anterior. Sendo assim, pessoal, nós dizemos que o coeficiente angular de uma reta perpendicular é o oposto do inverso do coeficiente angular da outra. Então, é menos 1 sobre o coeficiente angular. Então, tem aqui, ó, o coeficiente angular da segunda é menos 1 sobre o coeficiente angular da primeira. Por exemplo, se um deles tiver o coeficiente angular 2, o outro vai ser menos, porque aqui é mais, então vai ser menos 1 sobre 2. Então, oposto do inverso. Você vai inverter o sinal e inverter o número. Para essa aula, então, nós vamos fazer equação de reta, analisando o coeficiente angular quando tivermos retas paralelas, coeficientes angulares iguais. Quando tivermos retas perpendiculares, os coeficientes angulares são o oposto do inverso do outro. Beleza? Vamos lá, então, para os exercícios. Então, aqui no primeiro, exercício 1. Os pontos A, B e C, que são dados as coordenadas, são vértices de um paralelogramo ABCD. Determinar a equação da reta que contém o lado CD. Então, ele quer a equação do lado CD. Fazendo o desenho, pessoal, com esses pontos, nós vamos ter essa figura. Então, A, B, C, o D nós não sabemos, mas provavelmente, para que forme o paralelogramo, teria que ser mais ou menos aqui, tá? Ele quer a equação da reta que passa aqui pelo lado CD. Então, a equação dessa reta. Se eu tivesse os pontos C e D, era só fazer o determinante, mas nós não temos o D, só temos o C. Então, a gente precisa usar a condição de paralelismo. Como a figura é paralelogramo, nós sabemos que o lado AB, ele é paralelo ao lado CD. Então, os coeficientes angulares são iguais.
Sendo assim, eu vou pegar o coeficiente angular do AB e aí vai ser igual ao do CD, tá? Então, para o AB, o ponto A é 1, 1. O ponto B, 4, 2. Peguei aqui os dois pontos, 4, 2. Aí eu calculo o coeficiente angular pelos dois pontos, que é o y do segundo menos o y do primeiro sobre o x do segundo menos o x do primeiro. O coeficiente angular, então, é igual a y do segundo menos y do primeiro. 2 menos 1. X do segundo menos x do primeiro. 4 menos 1. Coeficiente angular, então, aqui vai ser igual a 2 menos 1 é 1. 4 menos 1 é 3. Então, o coeficiente angular é 1/3. Como as retas são paralelas, os coeficientes angulares são iguais. Então, o coeficiente angular da reta CD também é 1/3. Sendo assim, gente, para fazer a equação da reta CD. Então, para a reta CD, nós temos o coeficiente angular é igual a esse, 1/3, e tenho o ponto C, que tem coordenadas 5 e 4. Para a equação da reta, eu faço ioiô, lembra a equação daqui que a gente estudou antes na aula passada. Ioiô, Michicho, equação fundamental da reta. Aí vamos substituir os dados. Y menos o y do ponto, 4. M, 1/3. X menos o x do ponto, que é 5. Então, esse 3 passa para lá multiplicando. 3 vezes y, 3y. 3 vezes 4, 12. Distributiva do outro lado. 1 vezes x, 1x. 1 vezes 5, 5. Passa tudo para cá igual a 0 para nós termos a equação geral. Então, vai ficar x mais 3y passa menos 3y. Aqui eu tenho menos 5. O menos 12 vai passar mais 12. Vai ficar menos 5 menos 12 vai dar... Menos 5 mais 12 vai dar 7. Então, x menos 3y mais 7 igual a 0 é a equação geral da reta que passa pelo CD. Equação da reta, x menos 3y mais 7 é igual a 0. Certinho? Continuando, então, exercício 2, que é da FUVEST. Aqui a gente tem um pouquinho mais de dados, né? As retas R e S são perpendiculares. A gente escreve assim, ó. R é perpendicular a S. E se interceptam no ponto 2 e 4. Então, 2 e 4 é um ponto em comum. É ponto da R e da S também. A reta S passa pelo ponto 0, 5. Qual é uma equação da reta R? Então, vamos pegar os dados das duas aqui. Reta R, o que a gente sabe da reta R? Passa pelo ponto 2 e 4. Reta S passa pelo ponto 2 e 4 e também pelo ponto 0, 5. Então, da S eu sei 2 pontos, da R eu sei 1. Eu vou começar, então, fazendo o coeficiente angular da S. Coeficiente angular eu faço y do segundo menos y do primeiro. 5 menos 4. X do segundo menos x do primeiro. 0 menos 2. O coeficiente angular vai ser 5 menos 4 dá 1. 0 menos 2 dá menos 2. O coeficiente angular da reta S é... Aqui eu passo o sinal para frente da fração, tá, gente? É mais com menos, então fica menos meio. Então, o coeficiente angular da reta S é menos meio. Voltando, então, agora na R. Como a R é perpendicular a S,
O coeficiente angular da reta R é o oposto do inverso do da reta S. Então, você inverte o sinal, inverte o número. Aqui é menos, então vai ficar mais. 1 sobre 2 fica 2 sobre 1, que é 2. Então, o coeficiente angular da R é 2. Sendo assim, vamos fazer então agora a equação da reta R, que é o que ele pede, né? Uma equação da reta R. Para fazer a equação da reta R, quais são os dados que nós temos? O coeficiente angular da reta R é 2 e o ponto é 2 e 4. Um ponto da reta R é o ponto 2 e 4. Pego a equação fundamental da reta, ioiô, mixixô. E vou fazer a equação da reta R substituindo os dados. Então, y menos o y do ponto, 4, igual m, 2, x menos o x do ponto, 2. Y menos 4 igual 2x, 2 vezes menos 2, menos 4. 2x menos 4. Como tem menos 4 aqui, menos 4 aqui, a gente já pode cortar. Então, y é igual a 2x. Y é igual a 2x é a alternativa E. Nesse caso, gente, a gente não passou para lá igualando a zero, que nem no exercício 1. Está isolado em y. Quando está isolado em y, a gente diz que esse formato é o formato de equação reduzida da reta, tá? Quando está isolado no y. Então, a equação reduzida da reta é a equação y igual a 2x. Certinho? Vou fazer então aí os exercícios na apostila, tá? Dá uma pausadinha no vídeo para vocês poderem fazer os exercícios aí sozinhos. Vamos lá então para o próximo. Exercício 3. A reta T passa pela intersecção dessas duas retas e é paralela à reta que passa por esses dois pontos. A intersecção da reta T com o eixo Y é o ponto. Qual o ponto que é o ponto de intersecção da reta T com o eixo Y? Esse aqui tem bastante dado, tá, pessoal? Tem que fazer bastante coisa. Primeiro, vamos ver a intersecção das retas. Para fazer a intersecção, eu resolvo o sistema com as duas equações. Então, na interseção das retas, eu tenho a primeira reta, 2x menos y igual a menos 2. A segunda, x mais y é igual a 11. Para encontrar o ponto de intersecção, nós igualamos as duas, ou seja, verificamos qual é o ponto que serve simultaneamente para as duas equações, que é a resolução do sistema. Então, aqui, vamos somar as equações, método da adição. 2x mais x, 3x, menos y mais y é 0, menos 2 mais 11 é 9. 3x é igual a 9. X, então, é 9 dividido por 3, que é 3. Então, x é igual a 3. Na segunda equação, substituindo, nós temos que x mais y é 11. Se o x é 3, 3 mais y é 11. O y, então, é quanto? 11 menos 3, que é 8. Então, o ponto de intersecção, vou chamar aqui de ponto P, é o ponto onde o x é 3 e o y é 8. Esse ponto é ponto da reta T, como ele falou. Bom, fizemos o ponto, agora precisamos encontrar o coeficiente angular. Aí eu vou usar esses dois pontos, tá? Para encontrar o coeficiente angular. Então, segunda parte aqui, coeficiente angular, temos o ponto A, 1, o ponto B, 2 menos 2. Coeficiente angular é y do segundo menos y do primeiro, x do segundo menos x do primeiro. Coeficiente angular da reta B.
y do segundo menos 2, y do primeiro é 1. Então, menos 2, menos 1. X do segundo é 2, x do primeiro é 1. Então, fica 2 menos 1. O coeficiente angular, então, aqui é menos 2 menos 1, menos 3, 2 menos 1, 1. Então, é menos 3. Como as retas são paralelas, ele fala que uma reta é paralela à outra, quer dizer, então, que os coeficientes angulares são iguais. Então, se eles são iguais, nós vamos usar esse mesmo, tá? Que é o menos 3. E aí, então, quais dados que nós temos? Coeficiente angular é menos 3 e o ponto que eu vou usar é 3 e 8. Sempre para fazer a equação fundamental, gente, que é o ioiô me chuchô, eu preciso sempre desses dados, tá? O coeficiente angular e um ponto. Sempre eu vou ter que encontrar esses dados, que foi o que a gente fez aqui. Então, ioiô me xixô, y menos o y do ponto é 8. M é menos 3, x menos o x do ponto que é 3. Y menos 8 é menos 3x, menos com menos mais, 3 vezes 3, 9. Vou passar o 8 para lá e a gente vai ficar com a equação reduzida. Então, y é menos 3x, aqui dá mais 9. Esse aqui é menos 8, passa para lá mais 8. Então, mais 9 mais 8 é mais 17. Y é igual a menos 3x mais 17. É a equação da reta que ele pediu, que é a equação da reta T. Aí, para finalizar o exercício, qual é o ponto de intersecção da reta T com o eixo Y? Então, nós vamos ter assim, ó, eixo X, eixo Y. A reta T, ela é uma reta decrescente, porque o coeficiente angular aqui é negativo, então ela é uma reta desse jeito. Onde ela corta o eixo Y? Então, aqui, ó. Onde ela corta o eixo Y? O ponto onde ela corta o eixo Y é o coeficiente linear da reta, que é o 17. Mas aí, se vocês não lembrarem do coeficiente linear, o que pode fazer? Qual que é a condição para ela cortar o eixo Y? É que o x seja 0. Então, ela corta o eixo Y no ponto onde o x é 0. Aí, a gente substitui na equação da reta. Y é igual a menos 3 vezes x, que é 0, mais 17. Então, y é igual a 17. Qual é o ponto, então? É o ponto onde o x é 0 e o y é 17. 0 e 17 é a alternativa A. Belezinha? E aí, então, o último, que é o exercício 4. Dados esses pontos A, B e C, determinar a equação da reta que contém a altura relativa ao vértice A do triângulo ABC. Então, são dados 3 pontos, a equação que contém a altura relativa. Fazendo o desenho, pessoal, com os 3 pontos, então tá aqui ponto A, ponto B, ponto C. Ele quer a altura relativa ao vértice A, então a reta que sai daqui e forma um ângulo reto com o BC. O ponto a gente tem que é o ponto A, a gente precisa do coeficiente angular. Como nós sabemos que vai formar um ângulo reto com o BC, ela vai ser perpendicular ao BC. Então, vou começar fazendo o coeficiente angular do ponto B da reta BC. Então, a reta B é 5, 2. A reta C passa pelos pontos 3 e 5. Coeficiente angular, y do segundo menos y do primeiro, 5 menos 2. X do segundo menos x do primeiro, 3 menos 5. 5 menos 2 dá 3. 3 menos 5 dá menos 2. Então, coeficiente angular, passando aqui o sinal para frente, é menos 3 sobre 2.
A reta, ela forma um ângulo reto, então ela é perpendicular à altura, tá? Perpendicular. Sendo perpendicular, o coeficiente angular é o oposto do inverso. Então, o oposto você vai inverter o sinal, é menos, vai ficar mais, inverso vai inverter o número. É 3 sobre 2, fica 2 sobre 3. Então, a equação perpendicular tem coeficiente angular m igual a 2/3. Sendo assim, faço a equação da reta usando qual ponto? O ponto A, que é 1, 1. E o coeficiente angular, que é 2/3. Ioiô, mixixô, y menos o y do ponto, que é 1, m, 2/3, x menos o x do ponto, que também é 1. Passa esse 3 multiplicando aqui para o outro lado, fica mais fácil para não ficar fração. Então, 3 vezes y é 3y. 3 vezes menos 1, menos 3. Distributiva, 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 1, menos 2. Vou passar tudo para lá e a gente faz a equação geral da reta. Então, é 2x mais 3y passa menos 3y. Aqui eu tenho menos 2. O menos 3 passa mais 3. Então, fica menos 2 mais 3, que é 1. Então, a equação da reta que contém a altura é 2x menos 3y mais 1 igual a 0. Então, essa é a equação geral da reta que contém a altura. Certinho, gente? Resolvam lá, então, os exercícios na apostila, tá bom? E aí, na próxima aula, então, nós continuamos. Por enquanto, é só. Até mais, então. Tchau, tchau, gente.